Em nosso encontro de hoje, vamos falar das nossas ações voluntárias. São aquelas atividades, ações que a gente exerce sem remuneração, por alguma razão que nós desejamos. Já a gente vai detalhar isso. Lembrando que a participação nessas ações voluntárias é parte dos nossos círculos sociais. Tema esse que a gente vem tratando já há alguns quantos encontros. Os anteriores estão todos disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. E temos aqui nessa tabela aqui o resumo de todos eles. Hoje nós vamos tratar especificamente do voluntariado no seu formato de participação. Isto é, quando a gente decide participar de alguma coisa de forma voluntária. Para a gente entender melhor o que significa isso, em primeiro lugar, qualquer atividade voluntária exige a participação de outras pessoas. É extremamente difícil a gente imaginar uma ação voluntária onde a gente não envolva mais ninguém. E o que junta as pessoas nessa ação voluntária é alguma paixão ou alguma causa que as pessoas têm em comum. Pode ser o gosto por algum tipo de atividade específica, pode ser uma causa, porque nós acreditamos que alguma coisa é importante e precisa ser propagada. A outra característica, é que para que isso funcione, se exige um mínimo de organização, Nós estamos além daquilo que a gente consegue simplesmente com um par de amigos, nós precisamos de algum tipo de organização. Em alguns casos, não é obrigatório, mas em alguns casos, esses agrupamentos de voluntários acabam se constituindo como uma associação formal, ou como uma entidade mesmo, pode ter CNPJ, pode ter certificados governamentais, tem uma série de questões de legislação que nós não vamos tratar aqui hoje, mas que fazem parte então dessas características desses grupos quando eles normalmente crescem. O que nós vamos gastar um pouco mais de tempo hoje é entender que essas organizações voluntárias, sejam elas formais ou informais, podem ser de inúmeros tipos. Nós temos uma lista aqui com pelo menos 10 tipos diferentes e vamos dedicar aqui pelo menos um slide a cada um deles, para a gente entender a diversidade de organizações voluntárias que existem. A primeira da lista diz respeito a associações que envolvem a profissão. Quando a gente fala em envolver a profissão, nós temos pessoas que se juntam porque elas têm uma mesma formação acadêmica, Pessoas que se formaram numa mesma carreira, Pode ser a associação dos engenheiros de um determinado tipo, pode ser o conselho de medicina, pode ser em outros casos, grupos, inclusive, que não são baseados numa formação, mas que são baseados na execução de uma atividade. Todo mundo que faz determinada coisa se junta para trocar ideias sobre como fazer aquilo. E em alguns casos, essas associações, inclusive, permitem a participação de pessoas que não executam a atividade, mas que ou estão se preparando para isso, estão estudando, no caso de formação, ou tem o desejo de executar. E aí acaba caindo, inclusive, naqueles grupos, por exemplo, que no passado distante deram origem a
que hoje é conhecido como a maçonaria. A segunda parte do slide, né, nós colocamos os sindicatos. Né? Sindicatos são, né, tradicionalmente no Brasil, não voluntários, né? Porque a participação tanto das empresas como dos trabalhadores, ela era obrigatória. Mas nos últimos anos esse processo vem se modificando, né? E tem uma certa semelhança, né, com essa questão aí de associações profissionais, que a gente acredita que com o passar do tempo vai se parecer cada vez mais. Outro tipo de voluntariado é o que, de uma forma geral, nós podemos chamar de assistência social. É quando as pessoas se juntam com o objetivo de ajudar a outras pessoas que estão em algum tipo de vulnerabilidade. Pode ser pessoas doentes, podem ser pessoas que sofrem de algum tipo de fragilidade psicológica, pessoas que têm dificuldades para se alimentar pela sua condição socioeconômica, né? Tem diversas formas de organizar isso, né? Todas elas caem nesse grupo, então, que nós chamamos de assistência. Outra forma de organização voluntária são os partidos políticos, né? De fato, se os partidos estivessem cumprindo aquilo que deveriam, estariam dedicados, né, à formação civil, né, à formação da cidadania. Entretanto, né, existe, infelizmente, uma característica aí que muitas lideranças, né, dos partidos que nós temos hoje enxergam essas organizações como um negócio, né? E aí a gente deixa de ter, na verdade, os partidos políticos como uma organização voluntária e uma política aí com P minúscula para a gente ser educado na avaliação deles. Né? Outro tipo de organização voluntária são as instituições religiosas, independentemente aí do credo, da causa, etc., que se professe, né? As pessoas que têm esse tipo de crença em comum acabam se agrupando, né, em instituições onde se praticam os cultos relacionados a esse conjunto de crenças religiosas. Em alguns casos existem inclusive instituições de formação de religiosos, de estudos, né, de toda a base, digamos, teórica ou conceitual, né, desse conjunto de crenças. Tradicionalmente tem funcionado desse jeito, né? Nos últimos 100 e poucos anos, entretanto, nós vimos aí o surgimento de algumas dessas organizações religiosas que seus líderes também transformaram em negócios. Né? Quando a gente vê os líderes sendo listados nas revistas que colocam as pessoas de maior fortuna num determinado país, né, a gente tem que prestar atenção que esse é um sinal de que está acontecendo isso. Outro tipo de associação voluntária são os clubes. Né? Os clubes podem ser esportivos, né? Clubes de futebol, por exemplo, que são criados para disputar campeonatos. Ou nós temos também a existência de clubes recreativos, né? Clubes onde a gente vai para se distrair, para conversar com os amigos, eventualmente até praticar o esporte também, mas sem ser de caráter competitivo. E nesse universo de clubes, né, nós listamos também as torcidas organizadas. Né? Elas também são grupos de pessoas que compartilham uma paixão por um determinado clube esportivo. E essa é, então, a razão deles
se juntarem. Vocês podem ver que toda organização humana eventualmente pode ter problemas, né? No caso das torcidas organizadas, né? A história recente do nosso país mostra isso. Outro tipo de associações são as associações culturais. Nós temos pessoas que se juntam para atividades literárias, seja para compartilhar a leitura de livros ou para trocar ideias sobre como escrever. Nós temos grupos de teatro que se organizam desse jeito. E nós temos também as associações que têm por objetivo produzir música dos mais diversos tipos. Podem ser bandas de rock, podem ser bandas estilo militar, podem ser orquestras, podem ser escolas de samba. Tem aí um leque muito grande de possibilidades. Todas elas fazem parte desse conjunto cultural. E existem associações ainda mais, a princípio, estranhas, né? Quando a gente fala que as pessoas se juntam em função de uma paixão, de um interesse comum, na verdade, qualquer assunto que tenha alguma dificuldade inicial, né? Que faz com que não seja possível simplesmente assistir alguns vídeos no YouTube e dizer agora eu entendo, né? Dá um lugar a esse tipo de coisa. É muito comum, em muitas grandes cidades existem associações de amigos da astronomia, né? Pessoas que se juntam com o objetivo de estudar astronomia, de compartilhar telescópios, que são equipamentos caros para fazer observações, que individualmente eles não poderiam. E da mesma forma, qualquer outro tema, né, que tem essa característica de não ser simples, pode dar base aí a esse tipo de associação em função de um tema. O segundo que está listado aí é a genealogia, né, que é o interesse pela construção de árvores genealógicas, né, permitir às pessoas documentarem com detalhes, né, quem são seus ancestrais, seus parentes e seus descendentes. E vamos fechar essa lista por enquanto, né, com aquilo que nos reúne aqui, né, que também é um trabalho voluntário, né, que cai nesse trabalho que nós chamamos de grupos de apoio mútuo. Os grupos de apoio mútuo acabam juntando as pessoas em função de algum tipo de dificuldade severa, né, que nós chamamos de adversidade, enfrentada pelos seus membros. Existe uma lista muito grande de grupos de apoio mútuo no mundo inteiro. Né? Adversidades que a vida apresenta podem incluir desde questões de relacionamento, divórcio, desemprego, vícios os mais variados em dinheiro, sexo e outros que a gente nem imagina, mas que se a gente começar a pesquisar ao redor do mundo, vamos encontrar uma outra lista, talvez ainda maior do que qualquer uma das questões anteriores que a gente colocou. O que é importante a gente pensar aqui, né, é que cada um de nós, né, ao longo da vida, provavelmente participa, né, simultaneamente de diversas dessas associações voluntárias, sem que a gente preste muita atenção. Então é importante, né, que aqui a gente aplique aquela ideia, né, de que nós possamos nominar, né, isto é, dar um nome a cada uma das instâncias, né, que a gente está chamando, que a gente participa. Qual é o nome do clube que você participa, né? Qual é o nome do grupo de apoio que você participa? Qual é a associação profissional que você participa? E assim por diante, né? Revirando essa lista que a gente acabou de mostrar,
provavelmente você vai enxergar ali uma quantidade significativa de atividades nas quais, né, a gente está envolvido, e nosso intuito aqui é então fazer com que, através dessa observação, né, a gente consiga auxiliar na identificação de coisas que podem, devem ou que merecem ser mudadas.